Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um ponto de leitura que já foi publicado no nosso site em 2018, sobre um autor chamado Michel Serres, que é um grande pensador francês do século XX, um dos maiores desses meados do século XX até o contemporâneo, que faleceu ano passado, aos 90 anos de idade. Esse ponto de leitura foi publicado antes dele falecer. Depois do seu falecimento publicamos outros pontos de leitura e também fizemos um ciclo de humanidades, né, que nós realizamos lá na Maison de France, junto com o Consulado da França e o Consulado da Alemanha. Fizemos um com Carlos Trita Lins, professor da Fiocruz, em homenagem a Michel Serres, né, e o Contrato Cultural, que é o livro do qual nós tiramos aqui esse pequeno texto. O título que eu dei foi A Religião como Cuidado do Tempo, ou Por que Não Negligenciar os Elos do Mundo. Sugiro que vocês vão lá no site do Ateliê de Humanidades, né, procurem no ponto de leitura, né, na nossa seção Publicações, Pontos de Leitura, ou jogando na caixa de pesquisa, procure A Religião como Cuidado do Tempo e acompanhe, tá, a leitura e a conversa sobre esse texto. É um belíssimo texto de um grande escritor. Eu vou lendo e vou comentando. Começa assim. Não cessamos de perder a memória dos atos estranhos a que se entregavam os sacerdotes em redutos sombrios e secretos, onde sozinhos vestiam a estátua de um deus, a ornamentavam, limpavam-na, erguiam-na ou mostravam-na, preparavam-lhe uma refeição e lhe falavam indefinidamente. E isto todos os dias, todas as noites, na aurora, no crepúsculo, quando o sol e a sombra atingiam seu ápice. Temiam eles que uma única interrupção nesse cuidado contínuo e infinito ocasionasse formidáveis consequências? Amnésicos, hoje, acreditamos que eles adorassem o deus ou a deusa esculpidos em pedra ou madeira. Não. Eles davam à palavra a própria coisa, mármore ou bronze, conferindo-lhe a aparência de um corpo humano dotado de voz. Eles comemoravam seu pacto com o mundo. Uma pausa na leitura para vocês pegarem o ponto. Michel Serres está trazendo ao nosso presente, a nossa imaginação, né, esses sacerdotes, monges, né, que se dedicavam a certas figuras com uma sacralidade, né, e com um cuidado bastante considerável, né, e com uma, digamos, piedade que fazia com que hoje nós nos perguntemos que sentido faz isso, né? O que eles por que eles tanto se dedicavam a isso? Seria uma divinização de objetos, como por exemplo esculturas e estátuas, né? Como na devoção a uma determinada figura religiosa, um santo ou alguma coisa assim, né? Por que faziam isso? Michel Serres, então, propõe trazer o primeiro ponto importante nesse texto, que é a relação com a memória e o cuidado na continuidade da memória através dos tempos, né? Então, o que ele está fazendo não era uma divinização da coisa, né, basicamente, mas sim o ato de comemorar o pacto que estas pessoas tinham com o mundo. Comemorar, lembrando que o termo comemorar não quer dizer apenas fazer uma festa, mas também rememorar em comum, né? Fazer uma comunhão em memória também, se pudermos estender o significado. Só que hoje nós, né, que somos tendencialmente amnésicos, ou seja, vivemos muito no tempo presente, né, e pouco cuidado, guardem isso, temos com o passado e com o porvir, né,
com essa continuidade dos fios do tempo, né, que se tecem entre passado, presente e futuro, nós acabamos não compreendendo muito bem isso. Continuando a leitura. Chegamos a esquecer quais razões os monges beneditinos se levantam antes do dia para cantar matinas e laudas, às pequenas horas de prima, tércia, sexta, ou adiam seu descanso para a tarde, na noite, a fim de salmodiar mais uma vez nas completas. Não vou fazer considerações sobre esse trecho, sigamos. Não guardamos a lembrança das preces necessárias, nem desses ritos perpétuos. Contudo, não muito longe de nós, trapistas e carmelitas desfiam sem trégua o ofício divino. Ele está trazendo exemplos que não importam para nós aqui, o que importa é o próximo parágrafo. Não acompanham o tempo, essas pessoas, ao fazerem esses ritos, mas o sustentam. Seus ombros e suas vozes, de versículos em orações, carregam os minutos e minutos ao longo da frágil duração que sem eles se quebraria. Quem, ao contrário, nos convence da ausência de lacuna nos fios ou nos tecidos crônicos? Penélope, dia e noite, não abandonava o trabalho de tapeçaria. Assim, a religião passa, fia, ata, reúne, recolhe, liga, religa, lê ou canta os elementos do tempo. A palavra religião conta exatamente esse percurso, este exame ou este prolongamento, cujo inverso se chama negligência. Aquela que não cessa de perder a lembrança dessas palavras e desses comportamentos estranhos. Esse parágrafo é central para todo o ponto de leitura, né? Aqui o Michel Serres faz uma definição do que é religião para ele, né? Que está muito além das concepções tradicionais de religião, no sentido de considerar a religião como uma instituição. Religião, antes de ser uma instituição, é um ato e é uma forma de se estar no mundo. O que essas distintas pessoas faziam nos seus rituais, e fazem ainda hoje, né, não é nada mais do que ter o cuidado com a tessitura das coisas e com a duração do tempo que tende a se esvair e tende a fazer com que tudo venha a perecer, né? Então, o que se está fazendo aí, que caracteriza a religião para o Michel Serres, é esse ato do fiar, do tecer, do reunir o que tende a dispersar e religar, o de recolher aquilo que está esparso e dar nisso uma unidade, né? É o de fazer esse processo de religação, onde o mais importante não é o religar, mas sim o de ter cuidado com. Nesse sentido, religião não é devoção a um deus ou a deuses, nem mesmo uma questão puramente de relação entre bem e mal. Religião é uma forma de ter cuidado com o próprio mundo e com as coisas das quais o mundo é composto, né? Religião se opõe à negligência. Pode-se muito bem, nesse caso, se compreender um determinado ateu ou agnóstico como sendo uma figura profundamente religiosa. E por outro lado, pode-se ter, e não precisa dar exemplos, é o que mais se tem, instituições religiosas ou atores religiosos que, para além da atitude, né, ou dos gestos ou das formalidades que venham a cumprir, né, são na verdade pessoas profundamente negligentes, né, com as coisas da religião e também com o ser humano comum em geral, né? Então,
Não por acaso é muito comum em ambientes religiosos você ter, na verdade, uma experiência de desamparo, né? E de respeito, negligência e tudo mais, ainda que se tenha uma roupagem de religião, né? Então, essa distinção que o nosso Michel Serre traz, ela é muito pertinente para que a gente chegue naquilo que podemos chamar da essência do fenômeno religioso, né? Que não deixa de remeter a essa diferença entre simbólico e diabólico, que não é muito bom a gente explorar isso, porque ela não fala da experiência religiosa como um todo, né? Mas uma postura simbólica é uma postura de construção de uma unidade, de tomar junto, né? E o diabólico de separar, né? Às vezes, uma determinada instituição religiosa pode ver naquilo que se manifestou como uma dissonância, como um elemento anômalo, como sendo algo que teria um caráter diabólico, mas na verdade pode ser o caráter de apelar a um novo cuidado, apelar à retomada daquilo que caracteriza a essência daquela instituição, daquela experiência religiosa, né? Ou seja, aquilo que num momento pode parecer como irreligioso, né? Como até mesmo diabólico, né? Porque desestabiliza as coisas tais como elas são ou estão, com o passar do tempo, pode ter sido ou pode ser apenas algo que apela a um novo cuidado, a um não ser negligente, a tecer e retecer e recolher aquilo que está simplesmente fragmentando ou dispersando ou separando, apesar de, às vezes, não estar sendo percebido o processo de corrupção, né? Continuando, então, a nossa citação. Os doutos dizem que a palavra religião poderia ter duas fontes ou origens. Segundo a primeira, significaria por um verbo latino, religar, que é a famosa, essa daí é a famosa etimologia, né, de religião como religar. Ela nos liga entre nós, garante a ligação desse mundo com o outro. Pela segunda, a mais provável, não certa, mas vizinha do precedente, religião quereria dizer reunir, recolher, elevar, percorrer, reler. Então, o Michel Serres está propondo aí, religião pode ser religar, e religião pode ser reunir, recolher, elevar, percorrer e reler. Sobre isso, boto uma nota que vale a pena lembrar que o Volney Berkenbrock, no ciclo de humanidades, né, no ciclo que a gente fez sobre a revanche de Deus, religião em tempos de crise, ele fez uma reconstituição dos sentidos da palavra religião, né? E nessa reconstituição ele apresentou outros, mas tinham esses dois também. Bem, continuando o texto. Mas eles, esses doutos, que reconstituem a palavra religião, jamais dizem qual palavra sublime a língua coloca diante do religioso para negá-lo, a negligência. Quem não tem religião não deve dizer-se ateu ou incréu, mas negligente. Isso é central para a gente, né? O não religioso é o negligente. O não religioso não é o que não vai à missa, ou que não comunga com determinadas instituições e tudo mais. O não religioso é aquele que é negligente com os laços do mundo, é negligente com o outro, é negligente consigo mesmo, é negligente com a vida, né? E mais uma vez, é muito comum
ditos religiosos se mostrarem profundamente negligentes, né? A noção de negligência faz compreender nosso tempo. Aqui ele vai trazer, então, essa definição de religião para uma reflexão sobre o nosso tempo, o tempo presente, o tempo que ele está escrevendo. Esse texto é do início da década de 90, se não me engano 91, 92, não estou aqui de cabeça. E ele então traz essa perspectiva sobre, afinal, a nossa experiência com o tempo e como que essa concepção de religião permite repensar a nossa relação com o tempo. Continuando. Nos templos do Egito, da Grécia ou da Palestina, os ancestrais, digo eu, sustentavam o tempo, como se ansiosos de lacunas possíveis. Hoje, estamos perturbados com as catástrofes no tecido aéreo de proteção que garante não mais o tempo que escoa, mas o tempo que faz. Ligavam, reuniam, recolhiam, realçavam, jamais cessavam, como os monges no correr de todo dia. E se por acaso existisse uma história e uma tradição humanas simplesmente porque homens dedicados ao prazo mais longo concebível não cessaram de recozer o tempo. Essa parte é bem difícil de se entender, né, o que ele está trabalhando, mas ele está contrapondo os homens de outrora, de outros tempos, né, e isso independente de serem, de que religião, que civilização pertençam necessariamente. Ele cita Egito, Grécia, Palestina, poderíamos até inserir os ameríndios e outros povos, né? Digamos, todos esses nossos ancestrais, eles tinham uma relação com o tempo de sustentá-lo, né? De recozê-lo o tempo todo, né? Sabendo que existem sempre possibilidades de um tempo que tem lacunas, um tempo que pode não durar, que pode se dissolver. Enquanto que nós tendemos a pensar o tempo como o tempo da fabricação, o tempo de fazer as coisas, né? O time is business, né? É um tempo que está vinculado à produção. E a gente esquece esse tempo, que é um tempo que não é da produção, é o tempo da existência, é o tempo da cultura, é o tempo da humanização, né? Uma humanização que transcende a própria experiência da espécie humana, né? É o tempo de constituição de uma relação com o mundo em que o mundo se torna significativo. Este tempo não tem nada a ver com o tempo da produção e do consumo. Ainda que ele tenha articulações com o tempo da produção e do consumo, né, ele é de uma outra natureza, é de um outro nível de experiência, né? E às vezes esse aprisionamento no tempo do fazer, né, e no tempo do eu ser produtivo, né, ou você ser produtivo, né? Lembrando que consumo é uma forma de produção na sociedade, né? Consumindo, você estará também fazendo com que se produza, né? Esse tipo de experiência é uma experiência que faz com que o recozer do tempo, a relação com o tecer do tempo se torne marginalizada ou até se perca. Não conseguimos entender como que isso se faz, né? Continuando com o seguinte sentido, então ele já propõe: será que o nosso experiência do tempo não depende desses recozedores do tempo, desses fiadores do tempo, né? Que faz o que haja algo que é tido como tradição ou como o que é humano, passando e trespassando aquilo que foi, e será? Continuando, a modernidade negligencia
falando-se em termos absolutos. Ela não sabe, nem pode e nem quer pensar, nem agir em direção ao global, temporal ou espacial. Pelos contratos exclusivamente sociais, nós deixamos o elo que nos prende ao mundo, aquele que liga o tempo que passa e escoa ao tempo que faz, o que relaciona as ciências sociais e as do universo, a história e a geografia, o direito e a natureza, a política e a física. O elo que dirige a nossa língua para as coisas mudas, passivas, obscuras que, em função dos nossos excessos, retomam voz, presença, atividade e luz. Não podemos negligenciá-lo. Este aqui é o momento em que ele está mostrando que essa ligação entre o tempo que passa e escoa, né, e é retecido pela tradição, né, e o tempo que faz, né, o tempo da produção e o tempo que também gera acumulação, né, essa conexão que é necessária na nossa experiência de negligência, né, da relação com o mundo. Né? E isso, como um teórico, né, da transcendentalidade, da intencionalidade, dessa navegação entre as ciências da natureza e as ciências humanas, entre o direito à natureza e tudo mais, ele diz isso é necessário, isso é possível se você relacionar as ciências sociais do universo, a história e a geografia. Né? Esse texto, lembrando mais uma vez, foi escrito no livro Contrato Natural, né? Onde ele está dialogando com o contrato social de Rousseau, né? E está dizendo que nós precisamos restabelecer um contrato, não ser apenas social, mas com a natureza. Né? Então, esse contrato natural depende de uma outra relação com a temporalidade e, portanto, com a própria existência de humanos e não humanos. Continuando para a última parte do texto. Podemos praticar, na expectativa inquieta de um segundo dilúvio, uma religião diligente do mundo, e não negligente, né? O possante diligência e negligência, né? É uma religião diligente com o mundo, é ter essa atenção com as coisas do mundo, com a sua duração, né? E com esse escoar que sempre precisa ser recolhido, sempre precisa ser realimentado, sempre precisa ser retecido, né, na sua multiplicidade, né, para que dê alguma consistência, alguma unidade. Né? A metáfora do tecido é essencial, né? Essa metáfora do transpassar as linhas, né? E os pontos fazendo com que a partir disso se constitua um mundo comum. Alguns organismos desapareceram da superfície da Terra em razão de seu imenso tamanho, dizem. Isto nos espanta ainda, isso está falando de dinossauro, por exemplo, né? Isto nos espanta ainda que as coisas maiores sejam as mais frágeis, como a Terra inteira. O homem na megalópole ou o ser em toda parte, Deus, enfim. Há muito fruindo da morte dessas grandezas tão frágeis. A filosofia hoje se refugia nos pequenos detalhes que lhe dão segurança. Com que ombros diligentes poderemos sustentar de agora em diante esse céu imenso e fissurado que pela segunda vez em uma longa história receamos que nos caia sobre a cabeça? Essa é a pergunta com a qual se conclui esse ponto de leitura, o próprio texto do qual foi tirado, né? Onde ele, como um bom filósofo, termina com uma perplexidade e não com uma resposta pronta ou uma receita de bolo. Né? Nós, né, seres humanos, animais altamente complexos, né, nós, seres modernos, entre aspas, que vivem sob condições cada vez mais complexas de existência, ecológicas, políticas, sociais,
psíquicas, nós somos seres profundamente frágeis, por isso também. Né? Quanto maior a complexidade, o gigantismo, maior a fragilidade e a dependência em relação aos outros seres e aos outros elementos do mundo. Né? E o Michel Serres, então, nos cutuca, né? Dizendo, será que teremos ombros tão largos assim, né? Para fazer o trabalho hercúleo ou de Atlas, né? de suportar, né? Um mundo enorme sob os nossos ombros, né? Como se tivéssemos a capacidade titanesca de carregar o mundo nas costas, frágeis que somos, com pés de barros. Ele faz de forma provocativa, né? Mas como um bom pensador do ecológico, ele diria que não se trata então de, para lidar com a crise social, ecológica e existencial da nossa existência, viemos a recuperar sonhos de grandes titãs, né? De um Prometeu, ou, para você retomar o mito moderno, sonhos fáusticos, né? Ou a ideia do Atlas, né? Que é aquele que segura a terra nas costas. Não é assim que iremos sair da nossa crise. Iremos sair com o cuidado com as coisas menores, com o trabalho não de um gigante que põe um globo nas costas, mas sim de um artesão que sabe se ater aos pequenos detalhes, faz um trabalho de construção muito cuidadoso e, a partir disso, ajuda de alguma forma que algo no mundo venha a ser ou que permaneça ao longo do tempo. Né? Sonhos modernistas são aqueles que nos levaram até aqui. Né? Aprendamos mais com os antepassados ou com os homens de outrora, e assim aprendamos com os nossos erros, né? Do que queiramos aprender de novos conhecimentos científicos para conseguir permanecer numa perspectiva de temporalidade, que é a temporalidade apenas do fazer, em que se esquece que a vida é, antes de tudo, não fazer, mas recozer. Com isso eu concluo, né, o nosso ponto de leitura de hoje. Terão outros pontos de leitura sobre Michel Serres. Espero que tenha gostado. Se quiserem fazer observações e dialogar, é só mandar e-mail, mandar WhatsApp 21 97979 3743, fazer um comentário na sua rede social, e a gente vai conversando sobre esse ponto de leitura. Podemos inserir outras coisas sobre Michel Serres, podemos dar curso sobre Michel Serres, né, e tudo mais, e continuar a refletir sobre as coisas, tá bom? Um abração, pessoal, e até mais.